Além das exigências nutricionais para mantença, ou seja, a energia líquida para mantença que esse animal precisa, como nós vimos durante a partição energética, esse animal vai precisar também de uma considerável quantidade de energia para a produção. E aí a quantidade de energia que esse animal precisa para a produção vai depender do tipo de tecido que esse animal vai produzir. Seja tecido corporal, tecido muscular e tecido adiposo, ou para a produção de leite, que é a energia líquida para a lactação. E que nos nossos animais, essa fração é a mais importante e o ideal é que ela represente a maior parte do total. E apesar de ser a mais importante, ela é relativamente simples de ser calculada. Porque quando a gente fala de qualquer tecido, a quantidade de energia presente dentro de um tecido, ela pode ser mensurada a partir da composição desse tecido, a partir da composição de energia bruta presente nesses componentes. Como nós sabemos, o leite ele é composto majoritariamente por água. Aproximadamente 87, 86% do leite é água. E o restante, a parte de sólidos do leite, vai ser composto por minerais, vitaminas, mas principalmente por gordura, proteína e lactose. Então, para determinarmos o teor de energia do nosso leite, o que nós precisamos saber para o nosso animal é o volume de leite que esse animal irá produzir, pois quanto maior o volume, maiores serão as exigências nutricionais para a lactação. E pensando para a produção de 1 litro de leite, qual é a composição desse leite? Porque a partir da composição, da porcentagem de gordura, proteína e lactose, nós conseguimos determinar o teor de energia líquida desse produto, já que nós conhecemos os teores de energia em cada uma dessas frações. Como a gente pode observar na equação proposta pelo NRC e que é amplamente utilizada, a gordura, a combustão dela, vai nos fornecer aproximadamente 0,0929 megacal. E aí, se multiplicarmos esse valor pela porcentagem de gordura no nosso leite, que é uma análise que realizamos com certa frequência, até para avaliarmos a qualidade do leite, nós conseguimos esses parâmetros. Além da gordura, a partir da composição, o percentual de proteína também, multiplicamos pelo calor da combustão, o teor total da combustão da proteína, que é 0,0547, e o teor da lactose. Sendo que a lactose nós vamos pegar essa composição e multiplicar pelo fator de 0,0395, que são os respectivos calores de combustão. E aí, apesar de ser a fração mais importante, ela é bem simples de ser calculada, mas ela sozinha não nos traz muita informação. O importante é conseguirmos associar essa quantidade do leite com a mantença. E aí os nossos animais, as vacas em lactação, vão ter exigência para mantença, que isso independente da categoria animal, essa mantença vai existir, sendo maior ou menor. Para a produção de leite, apenas nos animais que estão produzindo leite, e o volume total vai depender desses fatores, a composição e o total de litros produzidos. Nós conseguimos determinar o total de exigência para a lactação, mas temos também as exigências para os outros tecidos, como, por exemplo, a exigência para ganho de peso. E a exigência para ganho de peso, ela é um fator complicador que nós temos. Esse fator complicador passa por alguns fatores. O primeiro deles, a determinação do peso vivo. O peso vivo do animal, apesar de ser muito simples, é uma fonte de variação muito grande. Nós temos vários erros que incluem isso. E isso vai influenciar na mantença, mas também na avaliação do ganho médio diário desse animal. Porque a pesagem, mesmo realizando com certa frequência, essa pesagem está sujeita a erros. E nós precisamos considerar também. E aí, para essa avaliação da quantidade de peso que esse animal ganhou ou perdeu em determinado período, nós precisamos ser mais criteriosos, avaliando a pesagem com maior frequência. E aí determinamos a variação média diária de peso, nós vamos determinar a quantidade de energia que esse animal precisa para ganhar 1 kg de peso vivo. E esse 1 kg de peso vivo é muito relativo.
nós não temos um valor fixo da quantidade de energia para 1 quilo de peso vivo. Isso porque vai depender do tipo de tecido que está sendo depositado para esse 1 quilo de peso vivo. Um exemplo clássico que nós temos é que essa deposição nos animais adultos vai ser principalmente de tecido adiposo e tecido muscular. E como a gente sabe, o tecido adiposo ele precisa de uma maior quantidade de energia para ser depositado. Ele precisa de um gasto maior dessa energia. E por isso, quanto maior for o tecido, a deposição de tecido adiposo, maior vai ser a quantidade de energia gasta para se ganhar 1 quilo de peso. E se esse tecido for principalmente tecido muscular, essa quantidade de energia vai ser menor. Por vários fatores, um desses fatores é o teor de água desses dois tecidos. O tecido adiposo possui uma pequena fração de água. Já o tecido muscular, a maior parte desse tecido muscular é água. Por isso, um menor custo energético para essa deposição e para o ganho de 1 quilo de peso vivo. Então, para determinarmos qual a quantidade adequada de energia que eu preciso para um animal ganhar 1 quilo de peso vivo, de forma prática, nós precisamos supor ou imaginar, estimar qual tipo de tecido está sendo depositado. E a melhor forma de fazer isso, a partir do momento que a gente conhece a curva de deposição dos tecidos do animal, a gente sabe que os animais mais magros vão depositar inicialmente uma maior quantidade de tecido muscular. E justamente por isso, animais mais magros gastam menos energia para ganhar 1 quilo de peso vivo. E a melhor forma da gente estimar isso é a partir da avaliação de score de condição corporal. Detalharemos mais à frente essa avaliação, mas é uma forma de quantificar a condição corporal desse animal. E essa avaliação é feita de 1 a 5, sendo que o animal 5 é um animal com a maior quantidade de gordura depositada. E aí, se eu pego um animal em condição intermediária, e lembrando que não existe um valor ideal, vários fatores influenciam, mas nós queremos que a maior parte das nossas vacas em lactação esteja com condição corporal próximo de 3. E aí, nesse caso, para o animal depositar 1 quilo de peso vivo, ele vai precisar de 5,34 megacal, que é uma quantidade muito alta. E essa quantidade muito alta, ela é explicada pelo que nós comentamos lá na aula, na parte de partição. A eficiência para a deposição de tecido é mais baixa. Por isso que eu preciso de uma maior quantidade. E quando eu penso num animal mais obeso, com maior condição corporal, um exemplo é uma vaca com score de condição corporal 4, esse animal já está depositando mais gordura, que é a reserva corporal. Então, para ele ganhar mais 1 quilo de peso vivo, o teor de energia vai ser maior. E aí, nesse caso, para a deposição de 1 quilo de peso vivo, esse animal vai precisar de 6,73 megacal por dia. Esses valores são para 1 quilo. Caso o animal venha a ganhar 0,2 quilos, é só a gente multiplicar esses fatores e teremos o total de energia necessário para essa função. Relacionando essas principais funções de produção com produção de leite e ganho de peso, nós ainda temos uma outra função que é comum nos nossos animais em lactação, que é a gestação. Não necessariamente todos os animais em lactação estarão gestantes, mas desejamos que a maior parcela das nossas vacas já estejam se preparando para o próximo parto. E aí sabemos também que a gestação é um momento que exige energia desse animal. A quantidade de energia é relativamente pequena. Pouca energia é utilizada para a gestação, especialmente na fase inicial dessa gestação. Por isso, nós iremos considerar a exigência para a gestação a partir de 190 dias, quando nós já estamos nos aproximando do terço final. E é nesse momento que o animal vai depositar maior quantidade de tecidos, especialmente no feto que está sendo gestado, e por isso uma maior exigência para esse feto. Lembrando também que a eficiência de utilização para a gestação é a mais baixa. Por isso, nós vamos aumentar essa quantidade. E aí, nós entendemos
qual a quantidade de energia que esse animal vai precisar para a gestação, que vai depender de alguns fatores. Como a gente pode observar nessa equação proposta pelo NRC, os principais fatores que influenciam na quantidade de energia necessária para a gestação são o dias em gestação, que sempre vai ser acima de 190, pois abaixo disso nós não consideramos, nós consideramos as exigências para a gestação igual a 0, e também o peso do bezerro, pois quanto maior for o nosso bezerro, mais tecido será depositado nessa fase final e, consequentemente, maiores quantidades de energia serão necessárias. Lembrando que se nós não considerarmos o peso do bezerro ao nascimento, no programa de formulação será considerado um padrão para o bezerro holandês de aproximadamente 43 quilos ao nascimento, que é o peso que a gente consegue avaliar. E mesmo somando essas frações, a gente ainda percebe que as exigências nutricionais de energia para a gestação representam uma pequena parcela do total. Considerando todos esses pontos, as exigências de mantença, de lactação, de ganho de peso e de gestação, nós caminhamos para o final da nossa aula sobre exigências nutricionais, onde nós entendemos a importância desses fatores. Apesar de ser um tema complexo, ele é a base para o entendimento de nutrição. Nós não conseguiremos fazer nutrição com eficiência se nós não entendermos quais são os pontos importantes para as exigências, especialmente as perdas energéticas. Se não soubermos quanto de energia será perdido, nós não conseguiremos fornecer a quantidade adequada, pois essas perdas energéticas, como, por exemplo, o estresse calórico, o aumento da mantença para deslocamento, para outras funções, vão ser diferentes e vão funcionar como um dreno de nutrientes do nosso animal, trabalhando como perdas energéticas, consequentemente perdas na produção de leite e também perdas econômicas. Chamamos a atenção também que vários fatores podem influenciar. Temos que avaliar cada animal, cada lote de animal, e esses animais precisam ser avaliados em conjunto. Lembrando que um fator importante, inclusive relacionado ao ganho de peso e à capacidade de produção, é a raça que nós já comentamos aqui. Pois além dessa energia disponível, nós precisamos de um melhoramento genético, onde nós teremos uma seleção para a produção de leite. Pois caso contrário, mesmo que essa energia esteja disponível, o que irá acontecer é que essa energia será disponibilizada para as outras funções, que nesse caso será o ganho de peso. Justamente por isso nós percebemos que animais com baixa aptidão leiteira acabam depositando maior quantidade de tecido, acabam engordando, o que não é desejável dentro de um sistema de produção. E essa é uma das formas de avaliação e de entendermos o conjunto de exigências nutricionais como um todo e da sua relação com todo o nosso manejo nutricional. Obrigado e até a próxima aula.